Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós, neste segundo domingo da Páscoa, celebramos a festa da Divina Misericórdia. Festa esta instituída pelo Papa, instituída pelo Papa São João Paulo II, que atendeu a um pedido que Jesus misericordioso fez à Santa Irmã Faustina, em revelações particulares na Polônia, revelações que resultaram também no Diário da Divina Misericórdia, muito conhecido entre nós. Essa festa, ela nos revela aquilo que é a ação de Deus com toda a humanidade. O tempo inteiro na história da salvação e na própria paixão, morte e ressurreição, Deus está manifestando a sua misericórdia. Portanto, a misericórdia é um amor profundo de Deus por nós. Deus que não é indiferente à nossa vida, à nossa existência, não é indiferente aos nossos sofrimentos e dores, e que não nos abandonou. E que por isso, por misericórdia, Ele vem em nosso auxílio. Misericórdia que também nos ensina a sermos benevolentes, assim como Deus é benevolente conosco, ou seja, quer nos fazer o bem. Somos chamados também a querermos fazer o bem uns aos outros. Misericórdia que tem também como expressão máxima no perdão. Portanto, Deus que nos perdoa e por isso pede que nós nos perdoemos uns aos outros. Mas também como nós pecamos, também é necessário pedir perdão. Misericórdia que nos ensina, a partir da própria ação de Deus, a sermos bondosos, porque Deus pratica a bondade para com toda a humanidade. Festa da misericórdia que ainda nos ensina a termos paciência uns com os outros, porque o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, tem muita paciência conosco, nas nossas fraquezas, nas nossas quedas, nas nossas incoerências, nas nossas desobediências. Ele é sempre paciente e sempre pronto a perdoar. E principalmente no sacramento da confissão, cuja leitura hoje do Evangelho fala dessa instituição deste sacramento. Ele soprou sobre os discípulos e disse: pecado que vocês perdoarem, será perdoado. É o sacramento da confissão, que apaga o pecado e que nos restitui a graça batismal perdida pelo pecado, que nos põe novamente em comunhão com Deus, porque o pecado nos aparta de Deus. Misericórdia de Deus que nos ensina a sermos auxílio uns para com os outros, porque o próprio Deus é o nosso auxílio. Num mundo cheio de egoísmo, de individualismo, cheio de competição e de rivalidade, somos chamados a olharmos para o coração misericordioso de Deus e aprendermos a superar estas coisas. Por isso, a mensagem da misericórdia ainda nos ajuda e nos ensina, a partir da própria ação de Deus, a termos compaixão. Porque Ele se compadece de nós, Ele tem compaixão de nós. Ele sente conosco as nossas paixões, muitas vezes até desequilibradas,
e sofre conosco a fraqueza das paixões que nos afetam e tem compaixão. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Festa da Divina Misericórdia que nos ensina, a partir do próprio testemunho de Deus, da prática de Deus, daquilo de como ele se revela, ele é solidário com toda a humanidade, porque ele assume sobre si os nossos pecados. Isso é solidariedade. Portanto, nós somos chamados também a sermos solidários uns com os outros. Mas não é assumir o pecado de ninguém, é ser solidário no sentido de ter compaixão, no sentido de ir ao encontro, no sentido de se compadecer com o sofrimento dos outros. Festa que ainda nos ensina a aprendermos, nos acolhermos mutuamente, porque o próprio Deus nos acolhe. Ele nos acolhe no seu amor, no seu perdão, na sua compaixão, na sua bondade. Portanto, poderíamos dizer que o coração de Deus é um coração magnânimo, grande, generoso. E isso é característica de um coração misericordioso. Portanto, somos chamados a trabalhar em nós, o nosso coração, o nosso interior, para sairmos da pusilanimidade, um coração pequeno, e deixar o amor de Deus alargar o nosso coração para sermos generosos, assim como Deus é generoso. A capacidade da gratuidade, de fazer o bem pelo bem sem querer nada em troca. Um coração magnânimo, que, claro, é uma característica divina, mas filho de peixe, peixinho é. Ele também nos criou para podermos ser magnânimos, um coração grande. E ainda nós observamos em todas as atitudes de Jesus, nas Sagradas Escrituras, um coração misericordioso que, porque é misericordioso, é tolerante. Como ele foi tolerante, inclusive com os inimigos, com aqueles que se fizeram inimigos dele, porque ele não se fez inimigo de ninguém. Saduceus, doutores da lei, escribas, sumos sacerdotes da época que o perseguiam, que faziam armadilhas, que tentavam pegar ele em alguma palavra, ele nunca se furtou de uma maneira tolerante escutá-los, conversar com eles, visitá-los, fazer refeição inclusive com eles, sempre na esperança de que eles, ouvindo a verdade, pudessem se converter. Portanto, um coração misericordioso que é tolerante, ainda mais num mundo em que está crescendo a intolerância. E as redes sociais são um veneno que estão cultivando isso nas bolhas que ela forma através do algoritmo. Pessoas intolerantes, irritadiças, que estão aí se agredindo, se xingando, se excluindo e, infelizmente, em alguns casos até se matando. Portanto, a mensagem da Divina Misericórdia ensina que diante das raivas e ódios do nosso coração, diante daquilo que nos irrita, conte até 10. Tenha paciência, seja tolerante. Não leve a ferro e a fogo, porque quando nós levamos as coisas a ferro e a fogo, nós acabamos machucando, sendo machucados, e o pior, até a situação que já era ruim, ela fica insustentável diante da intolerância. Festa da Divina Misericórdia que nos ensina, a partir da ação de Cristo, o Evangelho inteiro tem isto. Um Cristo que compreende. Um Cristo que compreende a fraqueza. Um Cristo que compreende a dor.
e compadecido a partir dessa compreensão da fraqueza humana, ele acolhe. E aprendemos ainda dentro de toda a revelação, e inclusive com a festa que nós também acabamos de celebrar, a festa das festas, a grande solenidade da Páscoa, e essa festa da Divina Misericórdia dentro desta solenidade ainda, dentro ainda da Páscoa, nós já percebemos um Deus que coloca-se no lugar da humanidade. A empatia, colocar-se no lugar do outro. Como assim, Frei? Ora, quem merecia morrer na cruz éramos nós. Quem merecia o castigo que ele sofreu éramos nós. Ele tomou as nossas dores, colocou-se em nosso lugar, para nos ensinar também a nos colocarmos no lugar do irmão, da irmã, uma verdadeira empatia, para termos atitude de misericórdia com as pessoas ao nosso redor. É sempre um esforço, gente, porque nós somos, infelizmente, afetados pelo pecado, fracos, e tudo que é fraco erra, e um dos erros que sempre está conosco é o egoísmo, é o individualismo, o pecado capital da ira. Então vai ser sempre um sacrifício e uma luta para nós sermos empáticos, para sairmos de nós mesmos, nos colocarmos no lugar do outro e praticarmos misericórdia com as pessoas, inclusive sem elas merecerem, porque Deus nos salva sem o nosso merecimento. Deus nos ama sem o nosso merecimento. Deus nos perdoa sem o nosso merecimento. Deus dirige a sua palavra para nós sem o nosso merecimento. Ele se dá na Eucaristia para nós sem o nosso merecimento. É pura misericórdia, é pura gratuidade, é pura bondade e generosidade de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Precisamos imitá-lo, deixar ele inspirar o nosso coração. Originalmente, a palavra misericórdia do hebraico chama hesed, que é um amor com entranhas de misericórdia, um amor profundo, comparado até ao amor materno que se sacrifica pelos filhos. No latim, misericórdia vem de cores, coração, misere, miserere, miséria. Deus que olha para a miséria do nosso coração, para a nossa fraqueza e vem em nosso auxílio. Então, ninguém é merecedor de nada, é verdade. Nem tampouco eu de presidir uma Santa Missa e ser sacerdote. Mas Cristo olha a nossa miséria e diz: eles precisam, eles são necessitados da minha graça. Assim como diz São Paulo, Cristo é o rico que se fez pobre assumindo a nossa humanidade para nos enriquecer com a sua graça. Portanto, a lógica da misericórdia é vir em auxílio da nossa pobreza para nos enriquecer com a sua graça, com o seu amor. E Deus faz isso o tempo inteiro. E eu gostaria até de citar aqui para vocês um trecho do diário das revelações dada à Santa Irmã Faustina, no qual o próprio Jesus fala para a santa e ela escreve no diário. Diz assim, abre aspas, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto maior o direito tem a minha misericórdia, e estimula todas as almas a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas. A fonte da minha misericórdia foi aberta pela lança na cruz para todas as almas, não excluí a ninguém. Fecha aspas.
Diário da Santa Irmã Faustina, número 1182. Portanto, ninguém está excluído, nós é que nos auto-excluímos. Nós é que nos afastamos com a nossa desconfiança da misericórdia de Deus. Somos chamados a confiar no seu amor misericordioso, porque ele vem ao nosso encontro exatamente por causa da nossa miséria. Não é porque você é bonzinho, bonzinha, não é porque você vive de mão posta ou ajoelhado, é por causa da tua miséria, da tua fraqueza, que Deus vem ao teu encontro. E Ele quer vir ao teu encontro. Deixe-se encontrar pela misericórdia de Deus. Lembremos a parábola do bom samaritano, que é uma das parábolas de misericórdia. Aquela pessoa que foi atacada, largada no meio do caminho, desprezada de todos, miserável e impotente. E o bom samaritano, aqui representando o próprio Deus, vai em auxílio e resgata, vai em auxílio e cuida, vai em auxílio e se compadece e tira a pessoa daquela situação de miséria. É isso que Deus quer fazer conosco. E você pode me questionar, mas Frei, o senhor está falando aí de auxílio, de acolhida, de perdão, de compreensão. Então quer dizer que a mensagem da misericórdia é passar a mão na nossa cabeça? Aí que você se engana. Ser misericordioso é também corrigir. Ser misericordioso é também chamar a atenção e tirar do erro. É um ato de misericórdia. Por isso Jesus vem ao nosso encontro, Ele, o Verbo encarnado, vem nos ensinar, vem nos orientar. Quantas vezes Ele corrigiu e chamou a atenção dos apóstolos, dos outros discípulos. Agora, é uma correção que não é para punir como a nossa, não é para castigar como a nossa, não é para eu sentir uma satisfação porque o cara errou e agora eu estou massacrando ele. Não. A correção misericordiosa de Deus é uma correção fraterna. É uma correção que corrige para o bem, desejando o bem e esperando que aquela pessoa saia daquele erro para viver melhor. Portanto, é uma correção para promover a outra pessoa. Por isso é misericórdia. Então não pense você que a misericórdia não corrige, não orienta, porque é um ledo engano. Jesus quer restaurar as nossas vidas ao invés de destruí-la. Observe o Evangelho, é pura misericórdia. Ele cura, ele consola, ele perdoa, ele orienta, ele encoraja. É pura ação da misericórdia. Por isso também a nossa fé, a prática da nossa fé, o nosso crer em Deus, precisa também inspirar-se na misericórdia divina. A minha relação com Deus, vertical, precisa ter como fruto a relação horizontal com os irmãos. O perdão que eu recebo de Deus deve me levar a perdoar os irmãos. O amor que eu recebo de Deus deve me levar a amar os irmãos. Se a minha fé me leva a odiar, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa que não caiu bem. Ou eu não entendi nada, ou o ensinamento foi distorcido. Porque, inclusive, o próprio Jesus nos diz: à medida com que vós medirdes, vós sereis medidos. Qual é a sua medida? Qual é a minha medida? O ódio? Se nós medirmos com ódio as pessoas, elas também nos medirão com ódio. Qual é a sua medida? Condenar a pessoa? Se nós condenamos as pessoas, elas também nos condenarão.
A falta de diálogo, a briga, se nós não dialogamos e brigamos, nós só provocaremos mais briga ainda no nosso meio. Qual é a nossa medida? Fazer o mal? Se nós fazemos o mal, os outros também nos medirão da mesma maneira, fazendo o mal. Agora, se a minha medida é o amor, certamente eu vou causar nos outros mais amor e vou receber como correspondência o amor. Se a minha medida é perdoar, certamente eu vou causar nos outros também perdão para com as minhas falhas. Se a minha medida é dialogar, certamente eu vou causar no outro também a busca do diálogo. Se a minha medida é fazer o bem, certamente o outro também me fará o bem. A nossa medida precisa ser a medida da misericórdia. E é o que Jesus fala em Lucas 6:36. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. A misericórdia nos faz mais próximos de Deus, nos faz mais parecidos com Deus quando nós praticamos a misericórdia. O ódio, a maldade, nos faz parecidos com o diabo, com o divisor, com aquele que odeia. A misericórdia, ela é um conter a punição que nós mereceríamos. Por isso Deus é misericordioso, não nos pune como nós merecemos. Por isso nos perdoa. Isso é pura misericórdia. A misericórdia não pode ser apenas um conteúdo, gente, apenas uma teoria, apenas um discurso. O próprio Deus nos mostra que é uma prática, uma vivência, é uma luta. É por isso que eu quero encerrar essa homilia lendo para você, que também está no Diário de Santa Irmã Faustina, e que também é tradição já da Igreja, as obras de misericórdia. Para nós entendermos que não basta só fazer o discurso, é preciso um esforço e uma luta para renunciarmos a nós mesmos e, com a graça de Deus, termos obras de misericórdia, que já são fruto da fé que nós temos, pelo menos deveriam ser. As obras de misericórdia corporais: dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir os nus, dá pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Veja bem, não é que você vai sair por aí feito um doido querendo fazer tudo isso. Quando a oportunidade aparecer nas situações da vida, você faz. Porque a vida vai trazer essas situações. As obras de misericórdia espirituais: dá bom conselho. Porque tem gente que não sabe dar conselho. Se fosse você, ia lá e arrebentava. Aí não dá. Tem que saber dar conselho. Tem que jogar água na fervura e não tacar mais lenha na fogueira. Ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por vivos e defuntos. Novamente eu lhe digo, não é que você vai sair com uma lista querendo fazer isso, feito um maluco. Na hora que as situações da vida te apresentarem essas oportunidades de cumprir essas obras, aí você cumpre. E aí você vivencia, aí você pratica. Tudo por causa do nome do Senhor. Então lá em Mateus 9, Jesus nos diz: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Aprendamos a viver seguindo a mensagem da divina misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.